Vamos lá dar continuidade. Eu vou voltar um pouquinho onde a gente parou na aula passada, só para responder uma pergunta interessante aqui, que o livro Mesilat Yesharim, ele deixou na última aula. A gente falou sobre como o julgamento de Deus ele é rigoroso, como ele é detalhado. Mesmo os maiores tzadikim, eles não escaparam do julgamento, mesmo com erros muito pequenos. A gente viu que Deus ele não deixa passar as coisas, aquele pensamento equivocado, não, Deus é bonzinho, Deus perdoa tudo, Deus passa por cima de tudo, não é um conceito judaico. A gente viu o quanto o julgamento ele é rigoroso, como Deus ele vê cada detalhe, cada pensamento, cada intenção que a pessoa teve quando ele fez uma certa atitude. Tudo isso é levado em consideração. Então, a gente fez a grande pergunta, se tudo isso é verdade, então onde entra o conceito da misericórdia de Hashem? A gente fala que Deus ele conduz o mundo com misericórdia, ele criou o mundo só por bondade. Está um pouco contraditório essa justiça tão dura e, ao mesmo tempo, a gente ter o conceito da Rahamim, da misericórdia de Hashem. Por outro lado, se a misericórdia de Hashem, na nossa cabeça, o que seria a misericórdia? Que Deus ele passa por cima de tudo, ele perdoa, ele esquece, ele varre os problemas para baixo do tapete, a gente não teria justiça, porque não é correto. Se a gente vai ter justiça, que Deus vai ignorar os nossos erros. Da mesma maneira que a gente não gostaria e não acharia justo se Deus ignorasse as nossas mitzvot. Imagina se Deus olhasse para as nossas mitzvot e falasse, não, essa é muito pequena, eu não vou contar, deixa para lá, como a gente gostaria que Deus faz com as nossas transgressões. Então, se não é justo para um lado, também não é justo para o outro lado. Então, como a gente pode encaixar um mundo que tenha justiça e, ao mesmo tempo, possa existir a misericórdia, a bondade de Deus, sem que isso seja contraditório? Então, primeiro ponto, Ayaraui Shachote Yanesh Miad, se o mundo fosse regido através de uma Anhagata Mishpat, se Deus tivesse uma justiça estrita, a pessoa que fez uma transgressão, ele seria castigado imediatamente. Quer dizer, a pessoa mal terminou de fazer a transgressão, deveria cair um raio na cabeça da pessoa, como o livro Tomer Dvorá, ele traz sobre o rei Ahav, que era um rei, um dos reis Rechaim, perversos da história do povo judeu, quando ele foi blasfemar, foi falar mal do profeta Idó, imediatamente a mão dele tinha estendido a mão para mandar os guardas pegarem o Idó, e a mão dele paralisou e já não voltou mais para o lugar. Deus ele tem a força de castigar imediatamente. Então, esse seria a primeira consequência de uma transgressão com a justiça estrita. A segunda consequência, a Onesh Atzmo Yebeharonav, Deus castigaria a gente com uma fúria total. Quando a gente acabou, por exemplo, vamos tentar trazer um paralelo do ser humano, quando alguém acabou de descobrir que foi enganado ou que quebraram alguma coisa dele, a pessoa fica furiosa. Daqui a meia hora, ela já está mais tranquila, mesmo que ela está brava, ela está chateada, ela está inconformada pelo que aconteceu, mas diminuiu aquele nível de raiva dela. Deus ele deveria castigar com Haron Af, com fúria, logo que a pessoa fez uma transgressão. E o terceiro, Shelo Yetikun Lachet Klal, não deveria ter conserto para os nossos erros, já que Deus avisou, Deus ele falou o que pode e o que não pode. Se a pessoa errou, paralelo que a gente pode trazer para a nossa vida, um jogo de futebol, a pessoa faz a falta lá no outro jogador, desculpa aí, não tem, olha, não, continua o jogo, não tem nada disso, é falta se for dentro da área, é pênalti, não adianta pedir desculpa, não vai voltar atrás. Então, assim deveria acontecer, não deveria ter conserto, principalmente em casos, por exemplo, que uma pessoa, Deus nos livre, ele assassinou uma outra pessoa,
Como ele vai fazer tchuvá disso? Isso não vai trazer a vida da pessoa de volta? Ou alguém que cometeu adultério, uau, ele se arrepende, ele bate no peito, ele faz o vidu em Yom Kippur, mas isso não desfaz o ato que ele cometeu de adultério. Então, essas três coisas deveriam acontecer, que não tem conserto. Deus vai castigar no auge da sua fúria e vai castigar imediatamente. Assim deveria acontecer. Aonde vai entrar a misericórdia sem ela destruir, sem ela interferir na justiça? Quer dizer, a misericórdia não pode anular a justiça de Deus. Então, fala no livro Mesilat Yesharim, Rav Moshe Chaim Luzzatto, Zeher Tzadik Libraha, Amnam Midat HaRachamim, e anotenet Efer Ashloshad Varim Shezacharnu. Então, a misericórdia de Hashem vai causar justamente o contrário desses três efeitos que foram mencionados. Dehainu quer dizer, Sheyutan Zman Lachote Velo Ikahed Minaaretz Miad Keshechatá. Vai ser dado um tempo para o transgressor, para ele corrigir o seu ato, ele não vai ser retirado imediatamente da terra, como lo aleino aconteceria se a gente tivesse a justiça estrita. Segundo ponto, o castigo não vai ser um castigo de destruir a pessoa como ela mereceria, porque a tchuvá, o arrependimento, isso já é o terceiro ponto, a pessoa ela pode consertar, ela pode fazer, arrancar esse ato como se ele nunca tivesse existido. Isso é uma bondade, isso é uma misericórdia. A gente precisa entender que tchuvá não é um fenômeno natural. Deus precisou colocar no mundo uma medida de misericórdia, de bondade, para permitir que existisse o conceito da tchuvá, do retorno, o arrependimento da pessoa. E a gente pode causar, nos mundos espirituais, quando a gente arranca a vontade de ter feito aquele ato errado, a pessoa fica mal, ele está realmente arrependido do fundo do coração, é considerado no céu, lá no Shamayim, como se ele tivesse arrancado o mau ato que ele cometeu. Shebihiot Ashav Makir et Reto, o Modebó. Então, no momento que a pessoa reconhece a sua transgressão e ela faz vidui, ela confessa, ela verbaliza isso para quebrar esse lado da arrogância do ser humano, que ele infelizmente se acha que ele sempre está certo, os outros que estão errados. Então, o vidui, a confissão é extremamente importante para a gente assumir os nossos erros. O mitbonen al-rato, quando a pessoa reflete sobre o seu mau ato, o que ele causou para os outros, o que ele causou de mal para Hashem. Um ponto muito importante para a gente pensar, tem uma discussão muito famosa no Talmud entre Beit Shammai e Beit Hillel, os alunos de Shammai e de Hillel, por 2 anos e meio, assim o Talmud fala para a gente, essas duas grandes yeshivot, os dois centros de estudo de Beit Shammai e Beit Hillel, tiveram uma grande discussão filosófica, se valeu a pena Deus construir o mundo ou não, e depois de 2 anos e meio, eles chegaram à conclusão que não valeu a pena, mas agora que Deus já fez o mundo, Yepashpesh Bemassav, verifica teus atos, toma cuidado para não fazer transgressões. O que eles estão discutindo, Beit Shammai e Beit Hillel aqui, se Deus deveria construir ou não? Deus já construiu, o que você está discutindo? Sexo dos anjos aqui, coisas que aparentemente não tem absolutamente nenhuma implicação prática. A partir do momento que Deus já fez o mundo, o que adianta a gente discutir se Deus deveria ter feito ou não deveria ter feito o mundo? E o pior de tudo, eles chegaram à conclusão que Deus não deveria ter feito o mundo. Então, que história é essa? O que está acontecendo aqui no Talmud? A resposta é que eles estão discutindo da ótica do ser humano em relação a Deus. O que quer dizer isso? Paralelo que os nossos sábios trazem. Imagina um bebezinho, no momento do nascimento dele,
no momento do parto, se ele pudesse ver o sofrimento que ele está causando para a mãe, a dor que ela está sentindo, ele preferiria não nascer do que causar essa dor. Então, aqui da ótica do ser humano, olha quanto sofrimento, quanta dor a gente causa para Hashem nos mundos espirituais, o estrago que a gente faz com cada transgressão. Então, se a gente fosse colocar no papel, falam Beit Shammai, Beit Hillel, todos eles chegam num consenso, seria melhor não ter criado o ser humano. Se a gente medir as coisas, entre aspas, as alegrias que a gente dá para Deus e as tristezas que a gente dá para Deus, não valeria a pena criar o mundo. Mas, da ótica de Deus, é óbvio que ele entendeu que valia a pena criar o mundo, então, agora que ele criou o mundo, e Epashtej Bemassava, aquele bebezinho no útero da mãe, no momento do parto, tudo que ele puder fazer para evitar qualquer sofrimento a mais, é óbvio que ele tem que se esforçar. Então, assim também o ser humano, agora que a gente foi criado, a gente deve fazer de tudo para não causar sofrimentos para Hashem. Veshav o mitchare talav haratag murá. Então, a pessoa, quando ela realmente está arrependida e dói para ela esse erro que ela fez, de meikara que haratat aneder mamash, é como, por exemplo, uma pessoa que fez um neder, que fez uma promessa, e ele se arrepende dessa promessa que ele fez, sheu mitnahem legamrei, ele está completamente arrependido, ve'ayah hafetzu mishtokek shemeulam lo yanaseh adavarahu, e de verdade ele sente do fundo do coração que ele nunca queria ter feito isso. Olha, se eu tivesse uma máquina do tempo, nunca eu teria feito esse erro que eu cometi. O mitztaer belibot tsar hazak, ele sente uma dor no coração. Teve uma vez um aluno me perguntou, olha, eu sei que eu fazia coisas erradas no passado, Baruch Hashem eu já consertei, mas eu tive prazeres, eu tive coisas boas. Então, eu ia na balada no Shabat. Então, eu não me arrependo do prazer que eu senti na balada. Então, eu falei para ele, se você soubesse o que você causou de sofrimento para Deus, o que você causou de estragos no mundo espiritual, certeza que você ia estar arrependido também. Então, o arrependimento não é completo enquanto a gente não entendeu o tamanho do estrago que a gente causou. Al-Shekvar nascer a davar, a pessoa fica mal de ter acontecido aquilo no passado, como que eu fui cair nesse erro na minha vida? Veoze votou leabá, ele recebe na vida dele que ele nunca mais quer fazer esse tipo de ato. O Boreach Mimeno, e ele vai fazer de tudo para nunca mais cair numa situação. Então, Deus nos livre, pessoa que cometeu um assassinato por causa de um motivo fútil, de uma briga, de uma discussão, ele nunca mais vai entrar em discussões. A pessoa que cometeu, Deus nos livre, um ato de adultério. Por quê? Porque acabou se envolvendo demais, ele vai cortar qualquer tipo de chance de novamente se envolver com uma outra pessoa. Então, ele está demonstrando nos atos dele que realmente ele está arrependido. Inea kirata davar mirtsono, Yechashev lo que akirata neder o mitkaper lo. Então, todo esse sofrimento, toda essa vontade de arrancar esse ato do passado vai ser considerado para ele como se realmente ele arrancou esse mau ato, isso já vai estar limpando a alma dele da transgressão que ele fez. Veuma chamarakatuv, é isso que o passuco ele ensina para a gente. Vesar avonecha Verratatra terrupar. Então, se você vai sair, se você vai ir embora, vai se afastar das tuas transgressões, os seus erros, eles vão ser perdoados. Caso a chuvá, o arrependimento seja um arrependimento verdadeiro. Sheavon sarmamash me'amesiut. Deus faz com que a transgressão ela seja apagada de verdade da existência. Venekar bema she'arshav mitztaer umitnahem al ma she'aya lemafreya, porque agora ele está sofrendo, ele está arrependido do que aconteceu. Então, ele está arrancando de uma maneira retroativa, como se ele nunca tivesse feito
essa transgressão. Vezer Hesed Vadai, isso é uma grande bondade, uma grande misericórdia pela justiça estrita. Não deveria existir essa possibilidade do conserto de alguma coisa que já aconteceu. Sheinam Mishuratadin, isso não faz parte da justiça estrita de Deus. Ach al kol panim, ineu Hesed sheino makrish adin legamri. Mas isso é uma bondade que isso não contradiz a justiça. Você não está indo contra a justiça. Quer dizer, não é que cai do céu, a pessoa mata uma outra pessoa, oh Deus, mal aí, tá bom? Não vou fazer mais e acabou, e pronto, está arrancado. Não é tão simples assim. Rabbeinu Yonah, no Sharei Tshuvah, ele explica para a gente todos os passos de uma tshuvah verdadeira e quanto tem que doer na pessoa e realmente a mudança de atitudes da pessoa daqui para frente não é uma coisa simples, mas existe a possibilidade, isso não anula a justiça, porque se não for feito esse arrependimento verdadeiro, vai continuar esse erro para sempre, e isso vai ficar marcado na alma da pessoa. Shearei yeshtzad leitalot bo, porque tudo isso tem um lado que está indo de acordo, שתחת הרצון שנתרצה בהר וההנאה שנהנה ממנו, ba'ata הנחמה והצער. Porque no lugar que todo o erro que ele cometeu, a consequência do erro e toda a vontade que ele tinha de fazer uma coisa errada, ele está agora arrancando isso através do arrependimento, do sofrimento, ele está tirando aquele prazer que ele teve de fazer uma coisa errada, ele está arrancando agora, através dessa dor que ele sente, esse sofrimento por ter ido contra a vontade de Hashem. Veken arihut azman eineinu vitaron alahet. Também isso que Deus, ele dá tempo para a pessoa, para ela se arrepender, para ela consertar. Isso Deus não está perdoando, não está passando por cima do erro. Dar mais tempo significa toma uma atitude, não vai consertar o seu erro sozinho, você tem tempo para agora, ativamente, você precisa consertar o que você fez de errado. Eila savlanut ktsat liftoach lo petach tikun. É um ato de paciência de Deus para dar chance da pessoa ela consertar o mau ato e que ela não tenha a consequência do castigo divino, que na verdade não é como a gente pensa, infelizmente, numa visão infantil, que o castigo de Deus é que nem de uma pessoa que está brava e agora ela quer castigar como uma vingança. Quando a gente fala de castigos de Deus, existem atos, causam consequências. O castigo de Deus é simplesmente uma consequência que você quebrou as regras, como alguém que coloca a mão no fogo, ele foi castigado que o fogo queimou ele. Não é um castigo, é uma consequência. Quem coloca a mão no fogo se queima. Então, também, quem transgride as leis da Torá, Deus ele avisou na Torá, tem consequências e Deus dá para a gente a possibilidade de poder consertar e que essas consequências não atinjam a gente. Vehen kol shear darkei chesed kainyan, também todas as outras coisas relacionadas com a bondade de Deus, Bra mezakeaba, como o filho, ele traz benefícios para o pai, o miktsat nefesh, kekola nefesh, então, que um pai possa ter benefícios do seu filho, quer dizer, não é ato dele, como que ele vai ter um benefício de um ato do filho dele? A gente sabe a força de um filho fazendo Kaddish por um pai que já faleceu, ou um filho que fez Tshuvah, o quanto ele traz méritos para o pai dele. Espera aí, aonde está a justiça? Não é justiça aqui, é bondade de Hashem, que através do filho, o pai pode receber méritos também, ou uma outra bondade, miktsat nefesh, kekola nefesh, às vezes, se você faz um pouquinho, Deus vai considerar como se você fez tudo, quer dizer, você demonstrou que você queria fazer alguma coisa, mas não conseguiu fazer tudo. Grande exemplo, Moshe Rabbeinu, ele tem que fazer, ele recebe o comando das Arei Miklat, as cidades de refúgio, mas
Deus avisou para ele que 3 cidades de refúgio vão ficar fora de Israel e 3 vão ficar dentro. E Moshe sabe que ele não vai entrar em Israel. Ele deveria falar, olha, eu não vou nem perder meu tempo. Para que eu vou fazer as cidades de fora se não vão valer nada? Só vai valer depois que construírem as de dentro de Israel. Mesmo assim, o que a Torá fala para a gente? Ele foi lá e fez, e foi considerado para ele um grande mérito. Ele fez uma parte, ele fez o que ele podia fazer. Deus considerou como se ele fez as cidades de refúgio, como se elas estivessem efetivamente funcionando. A buscar Bedivrei Rahameinu, então, nossos sábios trazem todos esses atos de bondade, de misericórdia de Deus, Darkei Chesed, tudo isso não é justiça estrita, tudo isso é a bondade de Deus, tudo que Deus pode fazer para ajudar os filhos dele, ele quer fazer. Lekabel etamuat kemeruba, receber o pouco que a gente faz como se fosse muito. Arlomit nagdim, umakrishim mamash midatadir, mas nada disso vai contra a justiça. De novo, não é que a pessoa vai ficar sentada e Deus vai ficar dando créditos para ela lá, fica contando no Shammai nos pontos sem a pessoa fazer nada. Não é isso. Deus pode amplificar o efeito dos nossos atos, mesmo um ato pequeno, ele pode dar uma grande consideração. Como a gente sabe, o conceito do lefum tzara agra, de acordo com a dificuldade, Deus vai multiplicar o valor da recompensa que a gente vai receber. Tudo isso é uma bondade que não contradiz a justiça divina, que kvar yesh bahem tamagun learshivotam, porque agora já tem uma motivação verdadeira para que as coisas sejam consideradas, e não esse conceito completamente não judaico, que Deus é bonzinho, como ele traz aqui, essa ideia que pessoas têm, que Deus passa por cima, ele perdoa, ele limpa, sem fazer absolutamente nada. Tem religiões que pregam isso, que não tem problema. Acredita em alguém e você já está automaticamente limpo de todos os seus erros. Isso vai contra a justiça. Isso não faz sentido lógico de toda a construção do mundo. Para quem a gente vê no mundo, você não precisa fazer nada, você faz errado, você não se importa com teus atos, e depois tudo vai ser limpo sozinho. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse mundo? Isso contradiz a própria existência do mundo material, e não é isso. A verdade que precisa de atitudes, precisa de mudanças, precisa arrancar esse mau ato, que Deus ele passa por cima. Como eu escutei uma vez uma pessoa que questionou sobre Shabat, porque Shabat e não sei o quê, para que fazer isso? Deus é bonzinho, Deus não quer nada disso, Deus é amor, Deus é paz, Deus é perdão, e não precisa fazer nada, não precisa fazer mitzvot, e não precisa isso, e não precisa aquilo. Então, quer dizer, essa pessoa tem uma visão infantil da vida, e é óbvio, é mais fácil acreditar numa coisa dessa, que a vida é Hefker. Você não tem dono, você faz o que você quiser, a hora que você quiser, que não tem regras, que não tem mitzvot para cumprir. É uma vida muito mais fácil, mas não é uma vida verdadeira. A vida verdadeira, a gente tem obrigações, atos têm consequências, boas ou ruins, mas nada acontece sem realmente algum merecimento. Ou Deus me livre, tem gente que pensa que Deus não está vendo tudo, Deus não acompanha tudo, não existe asgarra para ti. Deus está tão ocupado com as coisas grandes, você acha que Deus vai ficar preocupado olhando meus pequenos erros, os meus pequenos desvios do cotidiano? Isso significa que Deus não é todo-poderoso. Quem pensa isso está negando Deus, está negando o poder de Deus. Deus vê tudo, cada detalhe. A gente sabe que em Rosh Hashanah, todos os atos são passados individualmente perante Deus. Quer dizer, cada pensamento, cada ato, tudo é pesado numa balança. Cada ato, ele cria ou um anjo bom, ou Deus nos livre, um anjo ruim. E esses anjos, eles vão se apresentar diante de Deus, e eles vão ser testemunhas que esse ato foi feito. Então, nada ele passa batido, nada vai ser apagado se você não fizer alguma atitude. Isso é emet, isso é viver
de acordo com a verdade, e não de viver como uma ema, um avestruz, perdão, que enfia a cabeça na terra e acha que o problema sumiu, o problema continua lá. Enfiar a cabeça na terra simplesmente faz você não enxergar mais o problema, é viver no mundo de ilusões, viver no mundo de Disneylândia, e não é isso que a gente veio fazer aqui. Zé Ayá, Negeda Din Legambre, quem vive dessa maneira está vivendo uma vida que é uma vida injusta, que não é correto essa forma de viver a vida, essa forma de ver a vida, que kvar lo hayá mishpat vedin amiti badvarim. Não teria dessa maneira, se a gente olhasse o mundo dessa maneira infantil, não teria justiça, a justiça não estaria sendo aplicado. Alken zei efshar leimatze klal. Isso, certeza, não pode ser encontrado, não existe isso no mundo que Deus criou. Veim errad min adrachim shezacharno lo imatze lachoter leimalet. E se a pessoa ela não encontrar um desses caminhos de limpeza, se ele não fizer tchuvá, se ele não aproveitar que Deus ele deu mais tempo e não castigou ele imediatamente, vadai shemidat adin lo tashuv reikam, não tem dúvida nenhuma que essa transgressão vai ser cobrada, não importa que é um fio de cabelo, ela vai ser cobrada se a pessoa não aproveitou a oportunidade. Vechen amru Zal, e assim falaram os nossos sábios, Mari Rapé, Vegabei de lei. Deus ele alonga a sua justiça, seu julgamento, mas ele cobra o que é dele. Quando chega o momento, ele vai cobrar o que é dele e não dá para escapar da justiça de Deus. Nem os maiores, nem os mais queridos por Hashem não conseguiram fugir do julgamento, porque essa é a verdade, assim funciona a vida, e não adianta a gente querer viver num mundo de ilusões, no mundo de faz de conta. Baruch Hashem, como a gente está falando em todas as aulas, quando a gente tem claridade disso nessa vida, eu posso ainda consertar, eu posso mudar. Tem gente que prefere não saber, não, eu não quero, eu prefiro fechar os olhos, não saber dessas coisas, viver como se tudo fosse cor de rosa. Infelizmente, quando chegar no mundo da verdade, vai ter um choque sobre a verdade e aí já não tem mais o que fazer. Então, vamos agora ter essa claridade para poder consertar e se transformar todos os dias em pessoas melhores. Nimtza she'en le'adam arotze lifkoach einav pitui sheyuchal leitpatot bo lebilti izaher bemasav tachlit azeirut. Não tem, então, nenhuma desculpa, não tem nenhuma escapatória, não tem como a pessoa ficar se enganando. A única maneira da gente realmente se dar bem, chegar lá no Shammai, limpos, com méritos, é a gente se cuidando, sendo minucioso em cada ato, ben adam lechaveiro e ben adam lamakom, da pessoa com o próximo, da pessoa com Hashem. Essa é a única maneira. E tem que ser extremamente minucioso. É isso que, infelizmente, a gente acaba vendo muitas pessoas que acabam na vestimenta, da boca para fora, acham que são os maiores tzadikim, mas não são cuidadosos, passam por cima das pessoas, fazem coisas feias, fazem Hilul Hashem, mancham o nome de Deus. Não é isso que a gente veio fazer aqui. Vamos ser cuidadosos em cada pequeno ato em relação a Deus, mas também não ser menos preocupado em relação ao próximo, os atos com as outras pessoas. Ren kolei ashkafot sheyashkif aleihem adam vaikne bam midat azeirut vadai. Se a pessoa ela tiver essa claridade, se a pessoa tiver o cuidado com cada ato, se ela souber que cada ato tem consequências, ela vai certamente adquirir esse traço da Zeirut, que é o cuidado para não fazer transgressões. Vamos entrar agora no último pedaço da Zeirut. A gente vai falar um pouquinho sobre os mafsidei Zeirut, quais são as coisas que levam a gente a perder esse cuidado, e Deus nos livre acabar
sendo um pouco desleixados, um pouco descuidados em relação às transgressões. Hinei mafsidei amidá azot umarrikeia hem shloshá. Tem 3 coisas que afastam a gente desse traço de caráter da zeirut, o cuidado para não fazer transgressões. Aihad o atipul viatirdá olamit. Um é a ocupação e o envolvimento com os assuntos do mundo material. De novo, não somos anjos, a gente precisa interagir com o mundo material, mas se a gente não colocar limites, a gente vai acabar afundando, é óbvio. Então, a gente tem que tomar cuidado com o envolvimento. Depois ele vai desenvolver um pouquinho cada uma dessas 3 coisas. A Sheini, Asrok ve'alatzon, o riso e a palhaçada, pessoas que não levam a vida a sério, tudo é uma piada, aquela pessoa que é o bonachão, tudo para ele não tem problema, e tudo bem, e dá tapinha nas costas de todo mundo. Isso é o segundo ponto, não levar a vida a sério. E o terceiro é a Hevra Araá, as más companhias, como isso, infelizmente, puxa a gente para baixo, sem a gente perceber. E, de novo, a gente fala esse assunto e volta, mas é importante que fique claro, más companhias também, hoje em dia, no mundo digital, no mundo moderno, também são as redes sociais, o tipo de mensagens que a gente recebe, o tipo de informações, o que a gente expõe a nossa alma a estar assistindo, a estar acompanhando, a estar vivenciando, tudo isso vai tendo um impacto. O ser humano é um ser social. Se você está junto com pessoas que te puxam para cima, você vai para cima, como aquele famoso machal, o exemplo da pessoa que entra numa perfumaria, mesmo que ele não compra nada, ele sai perfumado. Mas a pessoa que vai no curtume, o lugar onde curte couro, aquele cheiro horroroso, mesmo que ele não compra nada, ele sai com a roupa fedida. Então, assim, as influências podem fazer, as más influências podem fazer a gente cair, e o contrário, as boas influências podem fazer, podem puxar a gente lá para cima. Vamos agora, então, se aprofundar em cada uma dessas 3 coisas e vamos tentar fugir desses tipos de erro que levam a gente a grandes tropeços espirituais. Ine atipul ve'atirdá kvar dibarnu mehem lemala. Já falamos um pouquinho nos capítulos anteriores sobre o envolvimento, a ocupação com o mundo material, que biot adam tarud benyanei olamó, pelo fato da pessoa estar tão ocupada, estar tão envolvida com os assuntos materiais, assuntos mundanos, ine machebotav asurot bezikei amassá asher alehem, as pessoas estão presas nas algemas do peso que está sobre eles. Olha que coisa incrível. Ele vai entrar aqui um pouquinho no conceito do faraó lá no Egito. Olha que incrível, a gente está tão ocupado com o mundo material, com a corrida, e precisa de sustento, e precisa isso, precisa daquilo, e a gente acaba deixando de lado as coisas mais importantes e verdadeiras da vida. A gente vai sair desse mundo depois de 120 anos e Deus vai perguntar: o que você fez? Eu trabalhei, eu ganhei o sustento, eu comprei meu carro, eu comprei minha casa, eu comprei isso, comprei aquilo e fiz isso e comprei comida. E Deus vai perguntar: mas o que você foi fazer, você não fez? A tua construção espiritual, que essa foi, na verdade, o motivo principal que você foi para o mundo, foi isso, você esqueceu de fazer. E a ocupação do mundo material, ela toma tanto a nossa cabeça, o nosso tempo, que a gente esquece e a gente abandona o principal e acaba dedicando nossa vida para o secundário. Quando os nossos sábios eles viram isso, eles falaram no Pirkei Avot: diminua as ocupações mundanas e aumente a sua ocupação com a Torá. Kihine
Aesek Mukhrach Uladam Letzorech Parnassato. A Torá sabe que todo mundo precisa se ocupar do mundo material, a gente precisa se sustentar, não dá para viver de mitzvot, a gente precisa comprar alimentos, a gente precisa ter uma casa, precisa ter o mínimo que a pessoa ele consiga ser desprendido do mundo material, que ele consiga assistir aquele documentário do minimalista e ser uma pessoa que precisa do mínimo do mundo material, mas o mínimo ele precisa. A gente tem que ter o nosso sustento. Ribuya Esek Eino Mukhrach Sheye Kolkach Gadol Achelo Yaniach Makom Elavodato. Mas em nenhum momento Deus ele criou o mundo de forma que a gente precisa só se ocupar do mundo material, de maneira que não sobre tempo para o nosso serviço espiritual. Tem pessoas que não conseguem 15 minutos por dia ter um pouco de Torá. Como que pode, num dia de 24 horas, você não ter tempo para o principal, que é a Torá, que é a espiritualidade? Você teve tempo para tudo no dia e não teve tempo de 15 minutos, meia hora, em 24 horas para estudar um pouco de Torá? Tem alguma coisa errada no teu tempo. Você está ocupando o teu tempo de uma maneira completamente equivocada. Likboa itim la Torá. Uma das 3 perguntas que vão fazer para a gente, quando a gente chegar no Shammai, não vai ser se você estudou Torá o dia inteiro. Qual vai ser a pergunta? Se você kavata itim la Torá, se você fixou diariamente tempos para Torá, tempos para espiritualidade, se você correu atrás do teu crescimento, o kvar zaharno sheia mitztarechet yoter ladam le sheyasig elazeirut, e a gente sabe que é isso o mais importante para a pessoa chegar na zeirut, no cuidado de não fazer averot. Se você não sabe o que é uma transgressão, como que você vai evitar ela? É muito engraçado, eu dou aula para crianças, então às vezes a gente está numa aula de alahá, e eu falo para as crianças, olha, é proibido fazer isso. E eles com aquela inocência de criança, mas Rav, sério, mas eu faço isso, eu não sabia. Eu falei, Baruch Hashem, você está no lugar certo, você está aqui para aprender, para Bezrat Hashem. Quando você chegar no Bar Mitzvah, você já aprendeu toda a Torá e já não vai fazer mais transgressões. Então, se a gente não estuda, se a gente não corre atrás, não aprende, eu não sei nem o que é uma verá, o que é uma transgressão. Pessoas vivem a vida inteira fazendo as coisas erradas e vão ter uma surpresa do outro lado. Mas eu não sabia, óbvio que não sabia no estudo do Torá. Se não ler o manual, não tem como saber como funcionam as coisas. O Kamamar Rabbi Pinhas, Torá meviali deizeinut, como Rabbi Pinhas Ben Yair, ele, baseado nesse ensinamento, o Rav Moshe Chaim Luzzatto, ele construiu todo o livro Mesilat Yesharim. Torá leva a pessoa para Zeirut, para o cuidado com as averot. E um outro ponto óbvio, se você não entende o impacto das transgressões, se você não estuda Mussar, o lado da ética judaica, se você não para refletir, você nunca vai conseguir crescer. Então, não adianta, precisa ter tempos de Torá, tempos de espiritualidade na tua vida. Vê o Lezulatzu, Loia Giailav Klal. Sem isso, não tem como chegar na Zeirut. Beuma Shamruzal. E assim os nossos sábios, eles ensinaram no Pirkei Avot, Velo Amaretz Hassid. A pessoa ignorante, ele nunca vai chegar num nível de surpreender positivamente Deus, porque ele é um Amaretz, ele não sabe, ele não estuda, ele não entende, e ele vai vivendo a vida assim, dia após dia, sem um crescimento espiritual. Zehe, Zveze, que aboreit barach shemo, shebará ayetzer hara badam, u shebará Torah tavim lo. Olha que incrível, porque Deus, ele criou o mundo, ele criou o nosso Yetzer Hara. O Yetzer Hara, a nossa má inclinação, não é como algumas religiões ensinam, que tem a luta do bem e do mal, de Deus contra o demônio. Não é isso, não é essa a ideia. A ideia verdadeira é que o Yetzer Hara, ele é uma criação de Deus, ele trabalha sob comando, sob a supervisão de Deus. O Yetzer não faz o que ele quiser.
Nossa má inclinação é uma força de Deus aqui no mundo para dar mérito para a gente. E Deus já avisou para a gente, assim está escrito no Talmud, Barat Yetzer Hara. Eu criei o Yetzer Hara, diz Deus. Barat Lo Torah Tavlin. E eu fiz um único antídoto para o Yetzer Hara, e esse antídoto se chama Torá. Que nem a pessoa, ele sabe que ele tem uma doença, e ele sabe que tem um remédio, mas ele não toma o remédio. A doença vai continuar. Não, mas eu vou tentar fazer outras coisas, não adianta, já foi diagnosticado, já foi dado o remédio. Enquanto você não tomar o remédio, não vai melhorar. Deus está garantindo para a gente. Existe um remédio, tem um antídoto para o Yetzer Hara, e esse antídoto se chama Torá. Veine Pashutu, Sheima Borelo Barale Makazu, Eila Refuazu. Então é óbvio, se Deus não criou para esse machucado, ele chama o Yetzer Hara, em paralelo a essa doença, esse machucado, ele criou uma única cura, Iefshar Beshum Panim, Sheirape Adam Mizota Maká, Bilti Zota Refuá. Não tem como curar essa doença sem essa cura. Não adianta tentar ser mais esperto do que o Criador do mundo, que ele conhece a sua criação, e ele criou o Yetzer Hara, e ele criou um único antídoto chamado Torá. O Misha Yachshot Leinatzel Zulatá, e todo aquele que pensa que ele vai conseguir se curar sem a Torá, Eino Eilatoe, está enganado, está se enganando. Quer dizer, ele acha que ele vai curar, ele vai ter, como a gente falou, vai ter, infelizmente, grandes surpresas quando ele chegar lá no mundo vindouro. Veire Tauto Lebasov, que Sheyamut Berretó, e infelizmente ele só vai enxergar o erro dele no final da estrada, quando ele falecer, levando lá para o mundo vindouro a transgressão dele sem ter sido consertada. Que hine Yetzer Hara benet chazaku ba'adam meod. O Yetzer Hara é uma força muito grande, muito poderosa. O mibli yediato shel adam oler o midgaber bo vesholet alav. E sem a gente perceber, o Yetzer Hara vai envolvendo a gente, vai controlando a gente, vai dominando o ser humano. Veim yaseh kol hatarbulot shebaolam velo yikach harefuah shenivrea lo shehi hatorá. Se ele fizer todos os tipos de esforços, todas as artimanhas, mas ele não fizer o principal, não tomar o remédio, o único remédio que foi criado contra o Yetzer Hara, kmo shekatavti, lo yeda velo yargish betigboret cholió. Ele não vai sentir, ele não vai perceber o quanto o Yetzer Hara está ficando cada vez mais forte dentro dele, Eila Kesheyamut Berretó Vetovad Nishmató, a não ser quando terminar a vida nesse mundo, e aí ele já destruiu a oportunidade que ele tinha aqui nessa vida. Então, aquele famoso paralelo do sapo, que se você jogar um sapo numa água fervendo, ele pula para fora. Mas se você colocar um sapo numa água gostosa e colocar o fogo embaixo, ele vai morrer queimado, porque ele vai se acostumando à água mais quente, mais quente, mais quente, até que ele vai morrer queimado e ele não vai perceber. Se a gente não estudar boas intenções, tem até aquele famoso ditado, de boas intenções o inferno está cheio. Em hebraico, o ditado é: o caminho para o Gehinom, ele é pavimentado com as boas intenções. Então, não adianta boas intenções. O Tosafot, que é um dos Rishonim, um dos comentaristas do Talmud, são os netos do Rashi, os Tosfotim, eles trazem uma história incrível do Rabi Akiva, quando ele estava no seu processo de tchuvá, de volta para a Torá, de volta para as mitzvot. Certa vez ele encontra uma pessoa morta no meio do caminho, então ele quis fazer uma mitzvah, ele trouxe não sei quantos quilômetros aquele corpo nas costas para enterrar no cemitério judaico. Quando ele chega lá, e ele conta no Beit Midrash, lá
no centro de estudos o ato que ele fez, então falam para ele, cada passo que você deu, você fez uma transgressão. Você tinha que ter enterrado aquele morto no lugar onde você encontrou ele e não ter caminhado todo esse tempo, toda essa distância para enterrar ele em outro lugar. Então, não adianta, se a gente não estuda com a melhor intenção do mundo, a gente vai estar fazendo coisas erradas. E a gente conhece também aquele famoso paralelo que Deus nos livre, mas aconteceu há pouco tempo, no final da Shoah, no final da Segunda Guerra Mundial, os americanos eles vinham nos campos de concentração para libertar os judeus e eles encontraram pessoas pele e osso que há anos já não comiam, que já estavam debilitadas, e eles tiveram tanta dó que o que eles fizeram? Eles davam chocolates, eles davam carnes gordurosas, e os judeus desesperados de fome, eles comiam e eles morriam de colapso do estômago, porque alguém que está tantos anos sem comer precisa ser reidratado, depois ir aumentando um pouquinho mais de farinha, um pouco mais de substância, mas não poderia nunca dar alguma coisa tão calórica. Com a melhor intenção do mundo, os americanos mataram centenas de judeus por colapso do estômago. Então, a gente vê que boas intenções nem sempre têm bons resultados. E a única maneira de saber se essa minha boa intenção é realmente boa é através da Torá. Verá, lemaz é domé, com o que se compara? Lerolé, shedarash, barofim, veikiro rolior. Então, isso se compara com um doente que ele foi nos médicos, os médicos já descobriram qual é a doença que ele tem, já diagnosticaram o problema dele, veamrulo, sheikar samzei, falaram para ele, olha, toma, esse remédio vai te curar. Vehu mibilti shetikdam lo yedia bemelechet harefuah. Mas como ele não conhecia como funciona a medicina, ele acha que ele sabe mais do que o médico. Quer dizer, o cara está com uma dor no pé e o médico manda ele tomar um comprimido. Esse médico é louco. Para que eu vou tomar um comprimido se a dor é no meu pé, não é na minha boca? Então, sem o conhecimento da medicina, ele dá risada do conselho do médico, da prescrição médica, e a Nia Hassamaú vai ele vai jogar fora aquele remédio e ele vai fazer o que ele acha que é importante fazer. A loia muta rolea uvadai, não é certeza que esse doente, se é uma doença grave, não é certeza que ele vai morrer, certeza absoluta. Aqui é mais um machal também interessante sobre emunat hachamim, a gente confiar nos nossos sábios. Quando os nossos sábios vêm ensinar para a gente a Torá, a gente tem que ter a humildade de saber que eles conhecem muito mais do que a gente, eles se dedicam, eles estudam, eles têm siata dishmaya, Deus ilumina eles. Quando a gente vai se aconselhar com algum rav, tem uma iluminação divina para a gente poder fazer exatamente o que é certo. Não quer dizer que os rabinos são infalíveis, da mesma maneira que um médico não é infalível. Ele pode errar no diagnóstico, ele pode errar no remédio, mas se a gente confiar em alguém que sabe muito mais do que a gente, aqui mais do que isso, a Torá é garantido, não é um médico, não é um rabino, não é uma pessoa de carne e osso, o Criador do mundo garantiu para a gente. Estuda a Torá e isso vai ser o remédio para você vencer o Yetzer Hara. Kena davarazé, que en mishemakir bechol yetzer hara o bekorro a mutbabo elaborou shebrao. Não tem ninguém que conhece o Yetzer Hara tão bem quanto o seu criador. Hashem, que criou o Yetzer Hara, ele conhece muito bem como o Yetzer Hara atua. Veu sheizhirano shearefuah lo ye a Torá. E foi ele que falou que a única cura contra o Yetzer Hara é a Torá. Quem vai abandonar a Torá e pegar qualquer outro tipo de cura e vai viver com isso? Ninguém. Porque aqui não é um ser humano,
não é alguém falível, não é alguém limitado, é Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do Yetzer Hará, ele está garantindo. Quer se salvar do Yetzer Hará? Vai estudar a Torá, todas as áreas da Torá, tanto na área de Alachot, para saber o que é certo e errado, na área de Mussar, esse estudo, quanto vale esse livro do Rav Moshe Chaim Luzzatto, para a gente ter essa claridade de vida, para ter essa visão correta de como viver, das consequências de cada ato. Quanto vale um estudo desse? Sem esse estudo, as pessoas vão vivendo a vida, como a gente já falou nas aulas, que os jovens falam quando eu pergunto como que está. Estou deixando a vida rolar. Pessoal, rolar é para baixo, nunca nada rola para cima. Se deixar a vida rolar, vai rolar para baixo. Vadai shechosher achomriut yelech veigbar alav madregá ahar madregá. A pessoa sem Torá, sem ela perceber, a escuridão vai avançando sobre ela, degrau sobre degrau, veulo yavin, e a pessoa não vai percebendo, ela não vai entendendo, achei matze shakua baraá verachok minaimet, a não ser quando ele já está afundado no mal, quando ele está longe da verdade, erre gadol shafilo irhurei dvarim lo yalu alibo levakesh emet, e ele vai acabar chegando num nível que ele já não quer mais procurar a verdade. E, infelizmente, se a gente olhar para o mundo, a maioria das pessoas vivem dessa maneira. Elas estão tão afundadas no materialismo, tão afundadas numa vida de mentira, que elas já não procuram mais, elas não querem saber o que é emet, o que é verdade, o que são as mitzvot, qual o caminho correto. A pessoa acorda, trabalha, almoça, trabalha, vai ver televisão, vai ficar nas redes sociais, vai dormir e acorda, trabalha e vai viver assim uma vida inteira, e o materialismo dominando essa pessoa cada vez mais. Olha onde está o mundo lá fora. A gente vai vendo o noticiário, quando a gente acha que chegou no fundo do poço, a gente descobre que tinha um alçapão e dá para descer mais. Então é assustador, mas dá para entender. Alguém que não tem espiritualidade vai caindo cada vez mais. Imhu oseg batorá birotodrahea sivuyeia veasharoteia, mas aquele que vai se dedicar para o estudo da Torá, e ele vai vendo os caminhos da Torá, os mandamentos, as advertências da Torá, ine sov sov meilad itchadesh bo itorerut sheyavieu eladerech hatov. Essa pessoa automaticamente, isso é uma garantia da Torá, estuda a Torá e automaticamente a pessoa vai despertando de querer melhorar, de querer ser uma boa pessoa, de querer realmente se transformar num ser humano diferente. Veuma Shambruzali, é isso que os nossos sábios ensinaram. Alevai oti asvu vetorati shamru sheamaor shebo magziram lemutav. Olha o que Deus fala. Olha, eu estaria tranquilo se eles me abandonassem, mas ficassem na Torá, porque a luz da Torá traria eles de volta para o caminho certo. Mesmo que a pessoa, Deus nos livre, abandonasse Hashem, contanto que ele não abandone também a Torá, isso é uma garantia que ele vai voltar para o caminho certo. Uma das coisas que o Talmud fala sobre o Ben Soreiro Morer, aquele filho rebelde, que ele acaba roubando os pais, ele acaba virando um glutão, um beberrão, e ele vai acabar assaltando pessoas nos caminhos e vai virar um assassino. A Torá fala que é melhor ele morrer agora, que ele é inocente, do que Deus me livre lá para frente, quando ele for uma pessoa culpada de crimes graves. O Talmud fala que uma das coisas que ele vai fazer é abandonar o estudo dele. Você está falando de roubo, de assassinato, o que importa o abandono do estudo? É esse o ponto aqui. A garantia que o Ben Soreiro Morer não vai voltar, não vai fazer chuvá, é porque ele vai abandonar a Torá, e degrau em degrau a escuridão vai dominando ele até ele chegar em níveis de roubo, de assassinato, e Deus nos livre, que era melhor ele ter morrido do que continuado vivo. Gam kem kviut haitim
El Heshbon HaMaaseh Betikuno Kmo Shekatavti Lemala. E só para a gente terminar, aqui é muito importante também fixar tempos de Heshbon HaNefesh, de se questionar, de ver os nossos caminhos, se a gente está andando nos caminhos corretos ou não. O Milvad Kol Zeh, Ma Sheishaer Lo Pnai Me'asakav, Im Hachamu Vadai Shelo Yabdeu. Então, a gente tem que sempre, sobrou tempo, tem que trabalhar, tem que ter as nossas ocupações mundanas, mas sobrou tempo, seja Raham, aproveita para a espiritualidade, para a Torá, para o teu crescimento. Ela Yohes Bomiad Velo Yerapeu. Pega a oportunidade, não larga essa oportunidade. Olha, tem um feriado, tem greve de ônibus, não dá para ir para o trabalho. Aproveita, abre um livro de Torá, vai escutar um shiur, Lasog Bo Be'esek Nafsho Vetikun Avodato, para a gente se ocupar do que realmente importa e o que realmente pode ajudar a gente a consertar e chegar, Bezrat Hashem, na perfeição. Shabbat Shalom!